meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu vim compartilhar aqui com vocês hoje a minha história e a minha experiência com a Síndrome do Pânico e também o transtorno de ansiedade. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil para vocês consumirem e não ficar tão cansativo. Mas vamos lá. Tudo começou por volta de 2011 e 2012, onde eu comecei a apresentar os primeiros sintomas físicos da síndrome do pânico. E por que aconteceu isso comigo? Hoje, através de muito autoconhecimento, de conhecimento também, estudos que eu venho aprofundando, eu consegui interpretar e realmente entender que aquilo só se desencadeou por conta de uma ruminação interna muito grande de pensamentos negativos, de pensamentos destrutivos. E tudo isso aconteceu porque, na época, eu trabalhava numa empresa privada. E a gente passou por uma transição muito grande dentro da empresa e que exigiu muito de mim emocionalmente. Mas naquela época eu percebi assim que eu não tinha maturidade e inteligência emocional suficiente para lidar com certos desafios. Então, nesse momento, eu comecei a perceber que a enxurrada de trabalho, a pressão, a cobrança, as mudanças que estavam acontecendo naquele momento, tudo aquilo estava contribuindo para questões internas minhas que eu não sabia administrar. Então, a somatização dos pensamentos negativos, ruminações internas, a dificuldade de lidar com toda aquela mudança, né, de novos funcionários, trabalho novo, ambiente diferente. Então, tudo aquilo foi proporcionando algo muito grande dentro de mim. E, de certa forma, também, quando a gente olha para trás, que carrega também algumas crenças, alguns traumas, tudo isso acaba, de uma certa forma, potencializando com a chegada de um novo desafio. Então eu percebi assim que o meu copo d'água, ele estava quase cheio, digamos que pela metade. E aquela situação que aconteceu em meados de 2011 e 2012 foi assim o final, né? O suficiente para transbordar aquele copo. Então eu comecei a perceber que todas as vezes, quando eu ia almoçar, a gente almoçava nos restaurantes ali próximo da empresa mesmo, eu me sentia um pouco desconfortável. Eu tinha a sensação de que minha pressão estava caindo, como se eu estivesse desfalecendo o meu corpo, a sensação de pressão baixa mesmo. Então eu já pegava sal, colocava debaixo da língua, ou tomava uma água bem gelada, e aí melhorava, passava e eu voltava para o escritório. Só que eu percebi que isso foi aumentando, foi se repetindo muitas vezes. E com essa repetição, esse aumento desses sintomas, eu comecei a sentir um certo medo de sair e passar mal. Foi aí que comecei a desencadear a síndrome do pânico. Até então, todos esses sinais que meu corpo estava apresentando era por uma exaustão muito grande. Era por aquela falta de maturidade, inteligência emocional, diante das situações, que contribuiu para aumentar a minha ansiedade e desencadeando a síndrome do pânico. Quando a gente fala de ansiedade, ela é um sintoma e não uma causa. Então, a causa principal foi realmente a minha falta de maturidade e inteligência em não lidar com as situações. E naquela época, eu não cuidava da minha saúde emocional, da minha saúde mental. Eu apenas ia sobrevivendo, eu apenas ia fazendo, eu apenas ia lidando os meus dias de forma automática. Então, certamente, em algum momento ou outro, com a falta do cuidado da saúde, com a falta de maturidade, de conhecimento, em um momento ou outro, alguma coisa iria acontecer. E de fato aconteceu. Então, esses sintomas, esses sinais foram se repetindo, foram aumentando, até que chegou um momento, que foi no final de 2013, chegou assim, eu não aguento mais. Eu realmente passava mal em todos os locais, não só em restaurante, mas ao acordar, eu já acordava passando mal. Só que foi muito difícil para eu aceitar. Até então eu não tinha um diagnóstico como síndrome do pânico, mas eu sabia que tinha algo errado. E dentro de mim, eu acreditava que era alguma doença, e eu me recordo que naquela época
Eu morava com meus pais porque eu ainda era solteira. A gente tinha muitos passarinhos. A gente tinha cerca de acho que 13 calopsitas, porque a gente ganhava, depois ganhava outro, ia criando, e no fim tinha um monte de passarinho em casa. E para mim, eu tinha certeza absoluta que eu tinha alguma doença de passarinho, porque a falta de ar era tão grande. E eu falava, não, é alguma coisa no meu pulmão. É alguma coisa no pulmão, eu tenho certeza. E aquilo eu acreditava como uma verdade absoluta. E eu lembro também que nessa época, por volta de 2012, mais ou menos, e para 2013, eu estava na minha formação de acupuntura, eu fiz por 2 anos, né? E aí era nos finais de semana. E eu também não conseguia ir, eu não conseguia estar ali presente, porque de corpo e alma, porque eu realmente passava muito mal. Eu ficava com todos os sintomas. E nessa fase desse curso que eu fazia, é onde realmente estava mais em alta os sintomas que eu tinha. E aí eu comecei, falei, poxa, eu tenho que fazer algo por mim, alguma coisa está errada. Eu comecei a faltar muito mais vezes no trabalho, porque eu acordava passando mal. Até que teve um dia que eu acordei um sábado, pronta para ir para o curso, e eu não consegui. Eu acordei, assim, com crises fortíssimas, que até então eu não sabia que era crise, mas a mesma coisa, a sensação de pressão baixa, muita falta de ar, eu não conseguia respirar, não conseguia falar de tanta falta de ar. E uma sensação ruim também, sabe, de angústia, de preocupação, de que algo ruim ia acontecer, uma sensação assim de morte mesmo, né? E aí minha mãe me pegou, levou para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, a gente passou na recepção. Na verdade, a minha mãe, né? Porque eu fiquei sentada ali esperando. E aí, quando chamou meu nome, que abriu a porta, gente, eu entrei assim, num desespero, porque o meu corpo pedia por deitar. Eu não conseguia ficar sentada. Eu sentia tanto assim, o meu corpo com mal-estar, a sensação assim de um corpo desfalecido, que eu precisava deitar. Porque para mim naquele momento, se eu ficar sentada ou em pé, eu iria desmaiar. Essa era a sensação que eu tinha, eu iria desmaiar ou morrer. Então quando a médica me chamou, eu entrei assim muito rápida na sala dela, e, doutora, posso deitar? Eu não tô bem, minha pressão tá caindo. E naquele momento ela mediu, né, aferiu minha pressão, ela viu todo, fez a, né, a avaliação ali, a rotina normal, e tava tudo ok. Gente, na hora que ela acabou de fazer ali, né, fez a anamnese, me examinou, tudo, mas na hora ela já falou: o que você tem, Elaine, é ansiedade. Não tem nada físico, é ansiedade. E pra mim, falei, não, de forma isso não é, imagina, é meu pulmão, é alguma coisa no pulmão. E aí eu fui contar que eu achava que era doença de calopsita, nem sei se isso existe. Mas a partir daquele momento, a minha mãe, ela pegou muitos filhos assim, filha, vamos procurar um especialista. E foi a partir daí que as coisas começaram a se desenrolar. E foi muito difícil, muito, muito difícil para eu aceitar aquele diagnóstico. Só que o grau que eu já estava, onde eu praticamente não estava mais conseguindo sair de casa, eu tive que entrar com a medicação, porque sozinha já não conseguia mais. Já estava tão avançado a minha situação, o meu caso, que a medicação naquele momento ela era necessária. E foi aí que comecei a buscar por psiquiatras, né? Passei por 3 psiquiatras que me receitaram medicações e eu piorei mais ainda. E só depois de muito tempo eu fui descobrir que eu tenho uma sensibilidade absurda com medicação. Até que eu encontrei um especialista e ele me indicou uma medicação que na época foi eficaz para mim. Ainda assim tive muitos efeitos colaterais, em média por 3 meses, mas foi um tratamento um pouco longo, né? Foi por 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tomei essa medicação, mas foi uma ponte para minha melhora, para minha recuperação, onde eu consegui, de fato, voltar a viver. Voltar a ter vontade de sair e conseguir sair, porque eu passava muito mal. Só que eu comecei a perceber que tinha algo a mais ali. Quando eu entrei na sala do médico,
esse quarto médico, que foi quem realmente me ajudou, ele falou algo para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Elaine, eu vou te passar medicação, vai te ajudar, mas eu preciso te falar que a medicação, ela só faz 50% da parte dela. O outro 50% depende de você. Então, nessa época, eu lembro que por volta do segundo para o terceiro mês, mais ou menos, eu comecei a me forçar mais, porque, como eu te falei, eu tive muitos efeitos colaterais. Então, no começo, eu realmente, assim, caí de vez, né? Eu fiquei praticamente um mês sem sair de casa para nada. Eu não fazia nada sozinha. E aí depois eu comecei a ter um pouquinho mais de confiança, de autonomia e liberdade para fazer as coisas, né? E eu lembro que eu emagreci muito, perdi muito peso por conta dos efeitos colaterais também, mas foi onde eu me senti fortalecida e também encorajada a buscar a melhoria. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me esforçar a sair e forçar também a sair de casa para acabar com aquele medo, né? Aquele medo de passar mal, medo de morrer. E foi o que aconteceu. Eu comecei a me esforçar e forçar o meu corpo e o meu pensamento para as coisas começarem a melhorar de vez. E de fato aconteceu. Eu realmente fiquei super bem. Eu me casei, fui para lua de mel, não passei mal em nenhum momento. E aí, depois de um tempo, eu engravidei. E é nesse momento que eu quero entrar nessa segunda parte com vocês e falar sobre o meu encontro com o transtorno de ansiedade e uma pitadinha ali do pânico de novo. E tudo aquilo que a gente não cuida, que a gente realmente não dá atenção, tende a voltar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa segunda parte e a gente se vê no próximo vídeo.